Boa noite, sejam bem-vindas, Valéria, Luciana. Tô vendo todo mundo por aqui. Vivi, que bom te ver aqui. Maravilha. Já tem gente por aí. A gente vai começar o nosso bate-papo. O horário das 20h08 foi estratégico para dar tempo do pessoal ir entrando e a gente conseguir organizar os bastidores aqui para apresentar o melhor para vocês. Eu vou falar de tanta coisa importante hoje que esse evento, a gente fez esse evento fechado porque ele é a forma de eu chegar para quem exatamente precisa, né? Tem várias pessoas aí que passaram a mesma coisa que eu passei uma vida toda, que é brigar com o peso, que é o tempo todo fazer tentativas, tentar fazer a coisa certa, mas do jeito errado, né? Tentar emagrecer, que é melhor para a nossa saúde, mas tentar do jeito errado. E não conseguiram manter esse resultado. Então, esse é o grande ponto que eu quero que a gente converse muito hoje aqui, para falar dos principais erros que eu cometia e que eu não quero que vocês cometam mais. Então, a gente vai falar hoje dos principais passos, dos primeiros passos, para a gente emagrecer de forma leve, sem ter que deixar de comer o que gosta. Em momento algum, eu fiz restrição doida de, isso pode, isso não pode. Não, eu emagreci de forma leve. E é por isso que eu quero vocês, mulheres, que querem um jeito novo de emagrecer, um jeito diferente, que faça sentido nesse momento da vida. A gente passou dos 40 anos e não faz mais sentido a gente estar aí com a cabeça presa num papel, não é assim? Porque não dá essa sensação, a gente sai da nutricionista, do médico, passa lá uma dieta e a gente fica motivado no momento, né? Naquele momento a gente está lá, nossa, pilhadão, vai dar tudo certo, vai uma semana a motivação cai. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes as dietas não nos preparam para a vida real. Então a gente precisa de um passo a passo, a gente precisa de um novo jeito para fazer com que a coisa aconteça efetivamente. Eu vou falar para vocês hoje esses primeiros passos. Vou só colocar aqui no Instagram quem vai entrar aqui para acompanhar a gente no YouTube. Quem está por aí, já dá um oi aqui para mim, já dá um alô, diz de onde você é, vai me contando aí que a gente vai iniciar a nossa apresentação. Estou vendo que a Valéria está aqui, a Maria, a Carla, a Eliane, a Luciana. Maravilha, pessoal, muito bom. A Elizabeth entrou, legal. Que bom te ver aqui, viu, Vivi? Mais uma vez, falando que muito bom te ver aqui, que essa aula faça muito sentido para você, tá? Então vamos lá, começamos? Começamos aos pouquinhos, o pessoal vai chegando, tudo certo? Eu vou compartilhar minha tela para vocês poderem me acompanhar, ok? Aí está, ok. Estamos oficialmente no nosso evento Emagrecendo. Então, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas ao Emagrecendo. Aqui é um evento que para mulheres que passaram dos 40 anos, mas que desejam aprender os primeiros passos, como eu falei, para emagrecer de forma leve, sem ter que deixar de comer o que gosta. Eu sou Juliana, me chamo Juliana Soares, sou nutricionista, sou especialista em emagrecimento feminino depois dos 40 anos. E eu sei que você deve estar pensando que, meu Deus, imagina, como é que vai emagrecer depois dos 40 anos? É impossível, depois dos 40 anos é ladeira abaixo, fica tudo muito difícil. Eu mesma não acreditaria se eu não fosse a prova viva disso. Quem conhece a minha história, quem já me conhece um pouquinho sabe, eu já tive pessoas que me perguntaram se eu havia feito cirurgia bariátrica, né? E que olham as minhas fotos, talvez não acreditem, porque eu também, em algum momento, não acreditei. Mas essa sou eu hoje, né, com 16 quilos a menos, mas eu já cheguei a pesar 95 quilos, e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu. Eu já vivia fazendo dieta restritiva, chegou um ponto que eu partia para os remédios, porque eu não dava conta da dieta, e eu achava que o problema era comigo, e que realmente eu precisava tomar remédio para emagrecer, que o caminho era esse. E aí foi ficando cada vez mais difícil, por quê? Porque eu acreditava que não existia uma forma,
porque somente na alimentação eu não encontrava ferramentas que sustentassem o resultado. Eu até fazia dieta por um tempo e depois voltava a ganhar peso. Então, tinha que ter algum furo, onde estava o problema, né? Então, exatamente nesse ponto que eu me pegava, dizia, caramba, eu tenho que encontrar um caminho para fazer o que precisa ser feito. Mas veja, eu estava felizona aqui, comendo Pringles, estava tudo bem, e tá tudo bem comer Pringles, tá? Eu estava felizona até oferecendo para as pessoas, tal, de calça leg, porque calça leg serve a qualquer tamanho, né? Ela vai esticando, esticando, a gente nem percebe que está ganhando peso. Nesse outro dia aqui que eu estava cantando, estava feliz também, me achando super linda. Só que nesse dia em específico, naquela semana, nessa mesma semana, eu tinha recebido um diagnóstico do médico que eu nunca mais ia poder correr. Eu gosto de correr, né? Enfim, porque eu estava com um problema sério no meu quadril e que eu tinha que operar. Por quê? Por que eu estava sentindo dores no quadril? Por que eu estava com um problema para correr? Porque eu estava correndo com um corpo pesado. E um corpo pesado, sim, gera dores articulares. Né? Não é porque passou dos 40 anos e tem problema na artrite, artrose e tudo mais. Não. Um corpo pesado carrega muito peso e as articulações sofrem por isso. Comparado até, né, a um peso excedente, qualquer coisa que sofre uma resistência muito grande de peso vai uma hora espanar. E o nosso corpo ele não tem funcionalidade nesse momento. Mas essa aqui sou eu agora, né? Essa aqui sou eu depois que eu mudei muitas coisas na minha vida, mas não porque eu fechei a boca e malhei mais. E eu não acreditaria se então eu não fosse a prova viva desse método. Eu sou exatamente aquilo que eu falo, eu sou hoje exatamente aquilo que eu ensino às minhas mentoradas, às minhas alunas. É porque existe realmente uma forma de encontrar um caminho que não seja malhar mais e comer menos, fazer restrição alimentar, fazer dieta maluca, porque as dietas não nos preparam para a vida real. Eu quero compartilhar com vocês aqui, porque eu não sou um caso isolado. Eu sou a primeira pessoa que uniu tudo que eu estudei e hoje as minhas alunas contam a história delas, né? Tem a história da Milena, da Rita, da Gisele, que eu vou compartilhar com vocês. Eu acreditei que eu, chegando nos 55 anos, como eu tô, né? Eu falava, não tem mais jeito, não tem mais como resolver a situação, né? Por que eu vou beber 2 litros de água? Por que eu vou praticar uma atividade física ou vou comer saladas e vou me... Não, então hoje já era, um dia perdido mesmo, e eu largava, sabe? Eu largava. Chegou a época que eu largava a semana toda. Eu cheguei à época, gente, que eu não tinha vontade de tomar banho. Eu não queria tomar banho, eu não queria pôr uma roupinha, eu não queria sair, eu não queria... Não dava pra viver ali. Desde os 10 anos de idade, eu me vejo como uma pessoa que ou vive fazendo dieta ou não tá na dieta. Então, para isso, eu já tinha roupas no meu guarda-roupa, tamanho pequeno, médio e grande. Eu comecei a mudar a questão da alimentação. Eu vi que eu comia de forma errada, pouquíssima proteína. Nesses 6 meses, eu acho que o processo tem que ser lento para você aprender. Mas já foram 8 quilos, né? Uau! Que foram embora. Eu emagreci 10 quilos. Uau! Desde que comecei o processo. Foi assim, surpreendente as mudanças que eu fiz na minha vida. Eu cheguei na vida mais leve. A Milena chegou na vida mais leve, a Rita emagreceu 10 quilos, a Gisele, no processo dela também está sendo muito bonito o processo. E eu só falo isso justamente porque eu acompanho cada uma delas. Eu conheço, como eu posso dizer, das dores e dos amores de cada uma das minhas mentoradas, porque a gente fica muito próxima e isso faz toda a diferença no processo. Mas eu quero contar um pouquinho sobre mim, para que vocês conheçam um pouquinho da minha história. Eu comecei a ganhar peso aos 9 anos de idade. Essa aqui sou eu. Aos 9 anos de idade, uma santa ali, né, fazendo a primeira comunhão, um rostinho mais redondinho, e tá tudo bem, porque veja, olhando para essa criança hoje, até não dá a impressão de que ela tem sobrepeso. Mas nessa época aqui, eu já era muito mais
pesada do que todas as minhas amigas. A gente está falando da década de 80, que as pessoas eram bem mais magras que agora, inclusive, né? Enfim, aos 9 anos, eu tive já essa dificuldade com peso, mas a gente seguiu, né? Enfim, mas eu segui, eu cresci num ambiente, na família, no caso, a minha mãe, que vivia no tudo ou nada. A minha mãe vivia fazendo regime, né? Porque era regime o nome, não falava dieta, falava regime. E eu via a minha mãe comer bolachinha, água e sal de manhã com queijo branco. Eu falava, nossa, que troço mais sem gosto, não é? Mas, enfim, eu via minha mãe ou fazendo isso, uma restrição alimentar grande, aí ela ia para a ginástica dela, ela vestia uma roupa de plástico por baixo do colã, e aí era uma época que as pessoas tinham a crença de que tinha que suar muito, que suar ia emagrecer. E aí ela era aquela mulherada esticada no chão, fazendo ginástica localizada, aquele barulho de plástico, gente, aquilo era muito engraçado. Mas, enfim, eu cresci nesse ambiente. Minha mãe malhando muito, com o dito do plástico embaixo do colã e fazendo regime. Aos 13 anos, eu comecei a ficar inconformada com o meu corpo. Na adolescência, a gente começa a se perceber melhor, né? Quando começa a desenvolver a parte hormonal, a gente começa a olhar mais para o nosso corpo, e aquilo começou a me incomodar. Foi quando eu fiz a minha primeira dieta, aos 13 anos. Perto de completar 14 anos, eu não dei conta dessa dita dieta e tomei o meu primeiro remédio para emagrecer, porque era a forma que minha mãe sabia me ajudar. A minha mãe não conseguia ter ferramentas para me ajudar de outro jeito. Ela me levou no médico e o médico me deu, na época, o Femproporex. Vocês lembram desse remédio? Comenta aí para mim. Se vocês lembram desse remédio, era um remédio que você ficava com o olho arregalado, com a boca seca e o coração batendo a 1000. Às vezes você não dormia. E depois desse dito remédio, porque eu tomei essa vez o Femproporex, aí você fica magra por um tempo, você fala assim, bom, agora eu não posso mais continuar tomando isso. E você para de tomar o remédio, você engorda de novo. Aí eles começam, numa outra médica que eu fui, começava a fazer associações de medicamento. Misturava a cáscara sagrada junto com o remédio, daí um remédio que te mantinha ligador no tempo todo e o outro para dormir. Gente, isso é uma loucura. É quando o nosso metabolismo começou a ficar doido e cansado disso tudo. Porque hoje, na vida adulta, o nosso metabolismo não está lento, ele está cansado de tantos altos e baixos. Né? Mas a boa notícia é que tem jeito, tá? Mas tudo bem. Enfim, aí eu vivi isso a minha adolescência inteira e o início da minha fase adulta. Quando eu tive a oportunidade de fazer vestibular, eu falei, vou fazer faculdade de nutrição. Pronto, vou fazer faculdade de nutrição, porque isso vai resolver o meu problema da alimentação. Porque minha mãe não está fazendo certo. Então, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ajudar a minha mãe a emagrecer, porque a gente era uma família também muito festiva, e sempre comilança, sempre um padrão alimentar de excessos, né? Excessos em festa, excessos à mesa, sem perceber a questão de saciedade. Mas ainda era uma época, vejam, olha que engraçado, ainda era uma época onde as pessoas se movimentavam muito mais, né? Tanto que se nós olhamos fotos dos nossos pais, dos nossos avós, eles comiam comida em quantidades que talvez hoje não faça mais sentido para o estilo de vida, vocês entendem? Mas que dá para voltar a ter um estilo de vida mais ativo, com toda certeza. Mas olhando lá para trás, eu via que a gente tinha um padrão já além da quantidade adequada para a época. Por isso, estávamos acima do peso em casa. Eu e minha mãe, principalmente. Aí fui fazer faculdade de nutrição. Falei, agora está resolvido. Agora vai dar tudo certo. Eu vou resolver o meu problema de sobrepeso e de obesidade. Porque eu alternava, né? Entre estar muito magra, quando eu tomava remédio, aí eu ficava gordinha ou ficava muito pesada, né? Quando eu largava, eu falava, desisto. Aí ficava muito pesada e vivia nisso. Fiquei 4 anos na faculdade, imersa na faculdade de nutrição e saí do mesmo jeito. Não mudou nada, tá? Não mudou, exceto algumas coisas que eu vi mais sentido, que isso aqui é mais saudável. Só que daí eu exagerava no saudável, porque o meu padrão já estava lá atrás da quantidade, né? E exagerava no saudável, porque eu conferia superpoderes aos alimentos saudáveis. Eu falava, não, isso aqui é saudável, então pode comer mais, né?
E são condicionamentos muito doidos que a gente tem. Muita gente faz isso. Até assim, o dia que treinou, que foi para academia, que fez mais exercício, pode comer mais. Não, não precisa comer mais, tem que comer o tanto para saciedade, e tá tudo bem. E essa última foto aqui foi quando eu ganhei o Luca. Aos 37 anos, eu engravidei, e aí na gravidez eu falei, ai, que delícia, agora eu posso comer de tudo, porque eu tô grávida, né? E aí depois, quando o bebê nascer, eu não sabia ainda que era menino, eu comecei já ali, né, nos 3 primeiros meses, já comendo, eu engravidei já bem acima do peso, e fui ganhando mais peso, mais do que somente de barriga e de criança que estava crescendo ali. Eu falei, depois eu dou um jeito, porque quando o Luca nascer, eu vou amamentar e aí eu fico bem e emagreço. Lê do engano. Com 27 semanas, a minha pressão começou a subir, e subir muito. Eu passei a ficar de repouso absoluto em casa, porque eu estava com pré-eclâmpsia. Com 35 semanas, a minha bolsa estourou. Eu fui às pressas para o hospital. O Luca nasceu correndo tudo, porque eu poderia ter morrido, tanto eu quanto o Luca. A minha pressão foi a 23/13. Eu fiquei em uma UTI e o Luca na outra. O Luca teve alta do hospital, eu continuei no hospital e tive que voltar para a UTI. Então foi uma situação muito séria que aconteceu. E digo para vocês, o medo da morte faz a gente pensar várias coisas, né? Mas ainda assim eu não conseguia fazer o que precisava ser feito. E a gente aprende no amor ou na dor. Essa é a minha mãe. Essa aqui é uma mulher incrível, incrível, que não sabia controlar o peso dela, mas era um coração enorme, uma pessoa fantástica. Quem a conheceu sabe do que eu estou falando. Essa última foto aqui, que tem o pinheirinho de Natal lá no fundo, é ela na noite de Natal, a minha sobrinha, e eu e a minha irmã fazendo graça lá atrás, aparecem as carinhas lá no fundo. Nesse dia, no dia 24 de dezembro, ela chegou muito irritada na festa de Natal, porque ela não tinha roupa para pôr, porque ela estava, assim, sabe, desgostosa da vida, desgostosa do corpo dela, reclamando sempre, já dizendo que não tinha mais jeito mesmo, que ela tinha desistido e chegou muito brava. Inclusive, perdeu a entrada do Papai Noel. Mas, como ela sempre mantinha o sorriso no rosto, beleza, vamos festejar. Mas na hora que ela chegou, ela estava muito brava. Isso foi no dia 24 de dezembro, dia 27 de dezembro era aniversário dela, e ela se queixou que estava se sentindo cansada. 2 dias depois, ela foi diagnosticada com Covid. Isso foi no dia 29, dia 2 de janeiro, ela foi internada, foi entubada, houve uma falha na intubação, dia 5 de janeiro, nós enterramos a nossa mãe. Né? Nossa mãe, porque minha irmã está ali na foto. Dia 5 de janeiro, nós nos despedimos da mãe, aliás, na condição do Covid, quem teve parentes aqui, né, que se foram pelo Covid, sabe, a gente não pôde nem se despedir. Mas eu e minha irmã tivemos o privilégio de entrar e nos despedir da mãe antes da intubação. Então, aquela foi a despedida. Isso acalma um pouco mais o coração, né? Enfim, ela se foi, o quadro dela se agravou, por quê? Porque ela estava obesa. Ela estava obesa. E porque a gente era uma família festiva. E até aí tá tudo bem ser festivo, né? A gente comia, eu não sei como é que é as festas na casa de vocês aí, mas a gente comia em dia de festa, minha mãe encomendava para minha avó, que gostava muito de empadinhas, ela encomendava assim 2 tentos só de empadinha, fora coxinha, quibe, mais não sei o quê, fora os doces, então assim, para aquelas mesas fartas. E a festa acabava, só que a comida não acabava, então tinha comida para mais uns 3 ou 4 dias. Ou levava, né, trazia comida para casa, enfim. Ela não soube o que fazer. E eu também, nesse momento, não sabia o que fazer. Né? Eu não sabia. Eu estava de luto, na pandemia, para ajudar o processo ainda. A universidade onde estava dando aula foi vendida, eu e mais 300 e tantos professores fomos demitidos. E eu estava, naquele momento, no limbo. Né? Só que o fundo do poço tem mola. E ele te joga para cima e fala assim, vai fazer alguma coisa. Porque é como eu disse, a gente aprende no amor ou na dor. E eu tinha um desejo.
Eu queria ter um corpo livre, eu queria ter um corpo leve, porque não dava, como a Milena diz, não dava para viver ali, naquela vida. Não dava certo. Enfim, eu queria ter paz com a alimentação. E esse aqui foi o dia do chega. Nesse dia foi um pré-jantar antes do baile de debutantes da minha sobrinha. E eu, novamente, estava me sentindo bem, me sentindo bonita, porque eu me arrumei para ir na festa. Mas a hora que eu vi essa foto, eu falei para minha irmã, eu falei, me manda essa foto, porque eu preciso ter ela como o marco da mudança na minha vida. Esse aqui foi definitivamente o dia do chega. Eu precisava fazer alguma coisa, porque contra fotos não há argumentos, né? Por mais que eu não conseguisse ver algumas coisas, a hora que eu vi essa foto, era um sentimento de impotência, era uma coisa assim, olha o que eu estou fazendo comigo. Eu tenho a genética igual da minha mãe. Eu quero ver meu filho crescer, eu quero viver bem. Eu já tinha tido o diagnóstico de que eu não podia mais correr. Então, eu já não estava mais fazendo o exercício que eu gostava, porque eu acreditei no médico. Na verdade, a cura está em mim. Eu acreditei no médico. Eu havia feito um exame de carótidas e 30% da minha carótida já estava comprometida, né? Um exame cardiológico. Meu pai faleceu aos 51 anos com um infarto agudo do miocárdio. Então, você já imaginou? A mãe com obesidade e o pai vivia estressado, não comia direito, enfim, era magro, mas faleceu por infarto. Eu tinha minha genética falando tudo para mim de como ia ser a minha trajetória dali para frente. E eu tinha que fazer alguma coisa. Foi quando eu fui estudar a fundo a mente humana. Primeiro eu estudei psicossomática, eu estudei a linguagem do corpo, como as doenças se manifestam no nosso corpo. Aí eu fui estudar como a nutrição funcional pode nos ajudar em todos os processos de saúde, não somente de emagrecimento, mas de saúde em si. Eu fui estudar alimentação contra vírus em si e o Covid, né? Fui aprofundar nisso. A gente estava em plena pandemia. E fui estudar programação neurolinguística. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Programação de como a nossa mente funciona. E aí eu me especializei no emagrecimento. Como é que a nossa mente funciona e como dar os comandos certos para emagrecer e não engordar mais. Foi quando eu tive uma grande ideia, porque eu comecei a minha transformação. E as pessoas começaram a ver, e elas chegavam para mim e falavam assim, Juliana, o que você está fazendo? O que você está fazendo que você está emagrecendo? Porque todo mundo estava acostumado a viver tomando remédio, né? Porque lá atrás, quando eu tive o diagnóstico que eu tinha que operar o quadril, que eu estava já com problema na saúde e tal, o que eu fiz? E o que é o padrãozão de hoje em dia? Eu comecei a usar as famosas canetinhas mágicas. Na época, era a Victoza. A Victoza era a dosagem bem baixinha do que nós temos hoje, que é o Ozempic. Era uma dosagem bem baixinha. Você passa mal, né? Aí você fica sem comer, você perde um monte de massa muscular, mas sobe na balança, opa, emagreci, que beleza. O remédio chegou uma hora que parou de fazer efeito. Aí vem uma nova promessa no mercado, que veio o Saxenda, que é a dosagem maior, que a indústria farmacêutica promete ser a solução para os problemas, porque daí você usou Victoza, parou de fazer efeito, não, mas agora tem esse, que é a mesma substância. E eu passei a usar a dita da Victoza, Saxenda, que já era uma dosagem maior. Deixa eu até tirar aqui da minha tela, que eu quero conversar com vocês aqui. Me contem, vocês já usaram, já pensaram em usar as canetinhas aí na barriga? Como é que é isso para vocês, gente? Porque hoje me parece que é um senso comum, né? Que você vai no médico, se o teu exame lá da glicemia deu um pouquinho alterado, a médica já diz assim, é endócrino. Porque médico, gente, com raras exceções, aqueles que são muito conscientes, o médico está acostumado a prescrever remédio e dizer para você, você tem que emagrecer. Só que ele diz o que tem que fazer, mas não diz como. E daí, a ajuda que o médico vai nos dar é dando remédio, mas ele vai estar remediando. Né? Se vocês já usaram, enfim, as canetas aí na barriga,
eu quero dizer para vocês que há vida após você parar com essa medicação. Salete, o que é o remédio da moda, tá? São remédios para diabetes. Só que eles começaram a ser usados para emagrecimento. E aí todo mundo usa porque não precisa de receita para comprar. Não precisa, não precisa de receita. E aí não precisa de receita para comprar. E as pessoas estão usando de forma indiscriminada, né? Eu usei na época, claro, com a receita da médica. Eu fui no endocrinologista para ver se ela conseguia me salvar. E aí o remédio para de fazer efeito, você usa uma dose maior, enfim, e aí você fica refém do remédio, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer sobre o meu processo aqui, né? É que, na verdade, eu emagreci na dor, eu emagreci no momento de luto, eu emagreci a hora que eu precisava fazer alguma coisa, que eu falei, chega, eu tinha que ter alguma coisa que me tirasse daquele lugar aonde eu não podia mais estar. Foi quando, depois do meu processo, que as pessoas vinham me perguntar, Juliana, o que você fez para emagrecer? Não é o que eu fiz, como foi que eu pensei? Porque todo pensamento gera um sentimento que nos leva para uma determinada ação, nos leva para uma determinada decisão. Não é somente fazer. A gente pensa sempre antes, a gente pensa antes, quer ver, de decidir o que vai comer, mesmo que não seja consciente. E quando a gente toma determinada decisão para comer X ou Y, muitas vezes a gente já está num padrão. E esse inconsciente faz com que todos os nossos padrões sejam automatizados. Eu precisei reprogramar, eu precisei organizar o meu pensamento para sentir de um jeito diferente e para poder ter ações diferentes. O foco estava em agir diferente baseado naquilo que eu pensava. Porque quando a gente pensa no iceberg, a pontinha do iceberg que aparece é o nosso peso que aparece, porque a comida não é o nosso problema. O excesso de peso não é o nosso problema, é a forma como lidamos com eles. A gente come as nossas emoções. Contem aí para mim se vocês comem as emoções de vocês, principalmente no fim de tarde. Você chegou do trabalho exausta, enfim, um monte de coisa na cabeça, não fez pausas durante o dia. A gente passa a criar padrões destrutivos, mas às vezes a gente não sabe nem por que faz, né? Não sabe. Tem uma história muito interessante que o marido chegou para a mulher e falou assim: meu bem, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para pôr o peixe para assar? Ela falou: olha, não sei, eu sempre vi minha mãe fazendo assim. Ela foi perguntar para a mãe: mãe, por que cortar a cabeça e o rabo do peixe para pôr o peixe para assar? Ela falou: olha, eu sempre vi a tua avó fazendo assim. E aí ela foi perguntar para a avó: vó, por que cortar a cabeça e o rabo do peixe? E a avó dela respondeu assim: olha, eu sempre cortei a cabeça e o rabo do peixe porque a minha forma era pequena, você corta porque você quer. E a gente faz muitas coisas porque a gente está num ambiente que nos faz agir de um determinado padrão, sem nem saber. E a gente cria esses padrões automatizados. A gente cria, exemplo disso é quando a gente vai para o trabalho. Vai para o trabalho, vai levar filho na escola, a gente nem pensa no caminho, a gente só vai. Não é assim? Às vezes sai de casa para ir em outro lugar, quando você vê, você já está fazendo o mesmo caminho do trabalho. Isso é muito louco. Quando eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, fiz por mim, as minhas alunas começaram a emagrecer, eu tive né, a ajuda, o apoio de uma grande mulher, que a Jussara, que falou assim: Juliana, você tem que ajudar mais pessoas. E aí ela me cedeu um espaço. Aqui em Curitiba nós temos um grupo voluntário que às segundas-feiras a gente se reúne para transformar, né, para fazer todo esse processo. E aí foi quando eu criei coragem também, né, de ir para o online e levar essa mensagem para mais pessoas, de poder falar dos meus erros, dos meus acertos. Eu entrego para vocês, eu entrego o meu caminho para que vocês possam decidir o que fazer daqui para frente. Mas eu garanto para vocês que depois dos 40 anos não é ladeira abaixo, que a menopausa não é um impeditivo, que existe uma forma de emagrecer sem deixar de comer o que gosta, sem restrição, sem a gente ter que depender de um papel, aquele papel, né, que nos prende, não nos prepara para a vida real, não nos prepara para a festa, para férias.
não nos prepara para os finais de semana, né? E o emagrecendo surgiu através desse método, do método conexão corpo e mente, porque eu precisava conectar o que a gente pensa com o que a gente sente para, né, conexão mente-corpo, mente sã, corpo são, mente sã. Isso já é fato quando a gente fala da saúde intestinal, por exemplo. Um intestino inflamado causa neuroinflamação. Se a gente não cuida da saúde do nosso intestino, nossos neurotransmissores não funcionam bem. Da mesma forma, se a gente tem pensamentos ruins, todo o nosso corpo padece. Então, a gente tem que estar vendo o nosso corpo como integrado, completamente integrado. E o método conexão surgiu justamente desses pilares, do mente, do corpo, mas principalmente de um planejamento, porque muitas de vocês já devem ter feito isso, emagrecido e não conseguido manter o peso. E essa era uma grande dor minha. Eu emagrecia, mas não conseguia manter, porque eu fazia a coisa certa, que era emagrecer, mas fazia do jeito errado, porque eu fazia muita restrição, e não conseguia manter, porque eu não tinha um planejamento de médio e longo prazo. Eu achava que, beleza, agora eu emagreci, agora eu posso voltar a comer de tudo. Mas como assim? O que era o meu comer de tudo, né? Então, a gente precisa de um planejamento para os próximos passos, um planejamento para a manutenção, um planejamento para quando a gente chega no famoso efeito platô. Isso eu converso muito com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, que você precisa, quando chega no momento que o corpo entra num certo equilíbrio, a gente tem que mudar o estímulo. Mas isso tudo eu entrego na mentoria, porque o atendimento, embora seja em grupo, ele é muito individualizado. Todos os feedbacks e direcionamentos são individualizados. E eu quero contar para vocês os principais erros que eu cometi e que provavelmente muitas de vocês cometem, já cometeram. Esses aqui são fatais, tá? São fatais para você que está tentando emagrecer. Então vamos lá. Eu vivia no tudo ou nada, eu vivia no perfeccionismo. Então eu dizia assim, não, peraí, eu tenho que esperar passar isso para daí começar o meu processo de emagrecimento. Eu vivia nessa perfeição, porque a perfeição que a gente quer no ambiente externo, para começar a fazer dieta tudo certinho. Não, eu só começo a fazer dieta, né? Aqui comigo não é dieta, tá, gente? Aqui comigo nós aprendemos a fazer escolhas congruentes com a vida que a gente decidiu ter. Querer emagrecer, isso é muito importante. Querer emagrecer é diferente de precisar emagrecer. Quando a gente precisa emagrecer é porque alguém falou para nós. Olha, você precisa emagrecer, você está gorda. E as pessoas são cruéis muitas vezes. Ou alguém da nossa família falou, ou o nosso médico falou, ou um exame disse que precisa emagrecer. Mas precisar emagrecer não vira chave. Agora, quando a gente quer emagrecer, daí a gente faz. Porque quando eu precisava emagrecer, eu tentava criar um ambiente externo perfeito. O cenário perfeito. Eu preciso fazer compras, eu preciso comprar coisas caras, milhões de farinhas e milhões de coisas. E aí não funcionava. Porque eu começava bem, eu falo que eu tinha muita iniciativa e pouca acabativa. Eu começava bem, que nem uma mangueira solta, num jato, com uma força danada. Molhava tudo quanto é lugar, menos o lugar que precisava molhar de verdade. Né? Você começa com muita motivação. Só que motivação é igual bateria de celular. Ela dá e acaba. Bateria de iPhone, então, nem se fala. É a motivação da segunda-feira, lá por quarta-feira, você já teve um problema no trabalho. Você fala assim, eu não aguento, eu mereço comer alguma coisa para aliviar. Não é assim? Então, eu sempre queria um ambiente perfeito e eu sempre deixava para depois. Então, ou eu estava fazendo uma dieta super restritiva, eu não frequentava festa. Quando eu ia em festa, muitas vezes eu levava a minha comida. Isso é uma prisão, gente. Isso é uma loucura. Ou eu vivia, né, nessa coisa do ou não como nada ou eu como tudo. E daí quando eu estava tudo, na vacas gordas, né, ou eram vacas magras ou vacas gordas. Quando eu estava no período de vacas gordas, eu comia até doer o estômago, até abrir o botão da calça. Eu procurava por rodízios. Eu procurava na cidade por rodízios. Porque daí eu falava assim, na segunda-feira eu volto. Porque eu já sei voltar.
Não sabe. Não sabe porque a mentalidade, quando a gente já tem essa mentalidade, eu sei voltar e a qualquer momento, na segunda-feira, a qualquer momento não, né? Diferente. Na segunda-feira eu volto, é porque é essa mentalidade do tudo ou nada. Aqui no método, eu ensino voltar na mesma hora. A gente não deixa para depois, a gente volta na mesma hora, naquele momento, porque a gente está 100% presente. Mas, enfim, outro erro muito comum que eu cometia era focar em calorias. Ou eu contava caloria, ou eu contava ponto. E eu não contava, por exemplo, quanto de nutriente de fato tinha. Quando eu fiz Vigilantes do Peso, eu contava ponto, eu ficava fixada naquele caderninho em quantos pontos eu ainda podia comer. E o dia que eu decidia comer uma coisa gostosa, eu falava assim: meu Deus, lá se foram todos os meus pontos. Eu passava o resto do dia exausta emocionalmente. Aquilo era uma prisão, né? Eu não tinha liberdade para comer o que eu gostava. E aí eu me perdia toda. O máximo que eu consegui, eu contei isso na live de ontem, o máximo que eu consegui emagrecer com vigilância do peso foi 5 quilos. Não emagrecia mais. Travou, não tinha o que fazer. Né? Enfim, e eu não tinha, então, um planejamento, porque eu não estabelecia prioridades. Eu não estabelecia prioridades. Eu cuidava de tudo e de todos. Eu cuidava da minha família inteira. Eu conheço os gostos da minha família inteira. Eu sei o que todo mundo gosta, eu sei o que todo mundo faz. Qualquer coisa, qualquer pessoa, amigo, alguém que me solicitasse, eu parava tudo que eu estava fazendo para ir atender os outros. E quem tem dificuldade com peso tem muito essa característica. Tá? Mirta, é verdade isso? Eu vi que você está aí. A Mirta ou cuida da mãe ou cuida dos cachorros, não é assim? Mas a Mirta está emagrecendo lindamente, porque a gente está mudando isso, né? Então, assim, a gente cuida de tudo, de todos, cuida da casa, enfim, faz investimentos altos até. A minha mãe era uma delas, ela adorava comprar cortina dela, comprava tapete dela, mas quando falava para ela dela se cuidar, dela voltar a fazer uma atividade física, não, dela não tinha dinheiro, não é? E assim, a gente parece que tem dinheiro para gastar com remédio, mas para a gente, investir na gente, no nosso bem-estar, parece ser uma fraude. Não, a gente não pode fazer isso. Então, a gente não estabelece as prioridades certas. E aí, o grande ponto, né? Quais são as prioridades? E eu quero falar nesse próximo slide. Como foi que eu mudei? Como foi que eu transformei o meu processo? Como foi que eu mudei a minha mente? Como foi que aconteceu a minha transformação e que eu emagreci porque eu mudei o jeito de pensar, não o jeito de agir somente. Em primeiro lugar, eu entendi qual era o papel da gordura no meu corpo. A gordura tem um papel no corpo de cada uma de vocês. Tá? Nós somos a primeira geração da humanidade que está morrendo por excesso de comida. Mas do ponto de vista emocional, a gordura tem um papel fundamental. E para umas mulheres é proteção, para outras mulheres é força, para outras mulheres é eu não quero que me toquem, eu não quero ser vista. E aí ela precisa se proteger naquela capa de gordura. E eu fui entender qual era o papel da gordura no meu corpo. Bom, só para vocês saberem, eu precisava estar forte. Eu precisava estar forte porque eu tive um pai ausente. Daí eu precisava, inclusive, despertar mais o meu lado masculino para estar forte para as coisas da vida. Para me virar, para ir, para ajudar minha mãe, assumir papéis que nem eram meus na hierarquia familiar, né? Então a gente precisava ficar forte. Enfim, quando a gente entende qual é o papel da gordura no nosso corpo, a gente começa a conseguir processá-la, né? Então, esse era o grande ponto. E eu fui trabalhando a minha mente para ressignificar todas essas crenças. Que eu não precisava ser forte o tempo todo. Que eu podia baixar um pouquinho a guarda, me sentir um pouco mais feminina, um pouco mais presente. E como que eu comecei a fazer isso? Primeiro, perdoando aquela mulher que se olhava no espelho e só se julgava e só se criticava. Então, no mesmo momento que eu me olhava no espelho, eu me criticava, eu tentava brigar com aquele peso, porque a briga também é uma coisa muito masculina, né? O impasse que eu tinha com o meu corpo, eu brigava o tempo todo, eu tomava remédio, fazia. Isso não me colocava em contato comigo, não me conectava comigo e com a minha essência. Mas eu continuava insistindo. Foi quando eu trabalhei essas crenças de que eu não precisava ser forte o tempo todo, que eu podia ter pausas durante o dia para respirar, que eu tinha que ressignificar
o meu processo de padrões mentais para a comida, que a comida do mundo não ia acabar, que eu não precisava trazer a festa para casa, que eu não precisava comprar um monte de comida para ser aceita pelos meus convidados, que eu podia ter comida suficiente, não era pouca comida, que eu podia ter suficiente. Enfim, tudo isso eu fui organizando na minha mente. No meu corpo, eu comecei a colocar foco em nutrientes, em como combinar os alimentos para reduzir a carga glicêmica que hoje nos leva para resistência insulínica e diabetes tipo 2. Eu comecei a escolher alimentos que não trouxessem efeitos metabólicos e hormonais danosos para o meu corpo. Porque contar caloria, você não leva em consideração nada disso. Contar caloria está ultrapassado. A gente tem que, ao invés de comer menos, a gente tem que comer melhor. E naturalmente o nosso corpo vai entrando em equilíbrio. Eu comecei a cuidar da qualidade do meu sono. Hoje eu não abro mão de uma noite bem dormida. Eu comecei a gerenciar melhor o meu estresse, fazendo pausas durante o dia, percebendo que tipo de pensamento doido estava tomando conta da minha cabeça. E colocar foco somente naquilo que eu tinha controle. Nós colocamos foco em milhões de coisas. E a nossa mente fica muito ansiosa e, na grande maioria das vezes, nós não temos controle sobre as coisas que estamos pensando. Eu comecei a gerenciar o meu estresse dessa forma. Eu comecei a priorizar a qualidade dos relacionamentos e das pessoas com quem eu convivia. Nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E muitas vezes, por mais que sejam pessoas próximas da gente, a gente não precisa se afastar e romper relação, não. A gente só tem que se blindar. Blindar. Então, assim, o que aquela pessoa me falou não me atinge. Tá tudo bem, eu tô bem, não me atinge porque eu estou segura de quem eu sou e do que eu quero. Porque até mesmo a gente parece que tem que dar satisfação se a gente está fazendo dieta, se não está fazendo dieta, se a gente emagreceu, se a gente não emagreceu. E eu passei a me blindar disso tudo. E cuidar muito do quanto de água eu consumia, que são os pilares que eu trabalho aqui no método. E principalmente trabalhei muito o planejamento, definindo então as prioridades. A prioridade principal sou eu, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a minha família. Em terceiro lugar o meu trabalho. O dia que eu me desorganizo com isso é aquele dia que eu falo, caraca, olha aí, comi minhas emoções, comi demais, não me cuidei, é o dia que eu fico mal. E tem dias, porque o processo não é linear, o processo tem altos e baixos, mas quando a gente reprograma, quando a gente organiza o nosso pensamento, controla o nosso pensamento, a gente passa no linear, não é o tudo ou nada. A gente oscila de uma maneira muito mais equilibrada, mas sabendo exatamente para onde a gente quer ir, porque direção é mais importante do que velocidade no processo de perda de peso. A gente tem que saber qual é o nosso motivo. Nosso motivo para levantar da cama de manhã para ter um dia incrível. Né? Então, são todas técnicas que a gente vai trabalhando aí ao longo do processo. Mas o que é o dito do emagrecendo, né? Qual que é dessa mentoria? O que ela pode oferecer? Eu quero compartilhar com vocês agora o vídeo da Mary, que também emagreceu. Nesse vídeo aqui, ela tinha emagrecido 5 quilos. Agora ela já emagreceu 9. Mas, principalmente, a Mary, ela estava num tratamento de câncer e ela está em remissão. E ela entendeu o papel da boa alimentação. A Rosemary, minha aluna no método, ela já eliminou mais de 5 quilos, mas o principal para a Mary era estar tratando a remissão de um câncer de mama, que ela conseguiu curar através da boa alimentação, mas precisava perder mais uns quilinhos. Vamos ver o que a Mary conta aí e como que ela percebe esse processo dela. Depois que eu tive meu filho, fiquei meio desesperada, assim, para voltar no peso. Quando você caía no consultório de certos endócrinos, o que eles davam para você? Remédio. Então, eu fiquei meio que desesperada para voltar no meu peso, cair no remédio. E aí, quando você cai no remédio, aí acontece um monte de coisa no organismo, né? Que eles não falam. Você fica meio que refém daquilo, né? Eu preciso dizer que na conexão, no grupo, é uma coisa assim que tá martelando sempre na minha cabeça, muito bom, se você fez alguma coisa, se você comeu alguma coisa, extrapolou alguma coisa, só volta. Essa frase da Juliana tá na minha cabeça, só volta. Por isso que eu acho importante
importante esse teu grupo que se chama Conexão, porque é exatamente isso. Eu percebo que tem pessoas, tem mulheres ali que não têm apoio da família. E aí conseguem esse apoio na conexão. Eu acho isso extremamente importante. Então, é o poder do ambiente. O ambiente faz toda a diferença, né, no processo aí de perda de peso, da gente saber para onde vai, da gente ter um grupo de apoio, enfim. E por que que esse método é diferente? Por que que a gente faz de um jeito diferente, de um jeito novo de emagrecer, né? Porque todos os dias, quando a gente precisa mudar algo na nossa vida, estabelecer novos padrões, é como se a gente precisasse trilhar num caminho, uma trilha no meio do mato. A gente sabe que vai chegar num lugar bom. A gente sabe que o lugar de destino é fantástico, mas muitas vezes a gente não tem ferramentas para ceifar o mato. E principalmente, a gente deixa de passar pelo caminho porque alguma coisa no teu dia atrapalhou, você deixou de fazer o caminho e o mato volta a crescer. Eu estou falando isso porque eu tenho mais resultado hoje com as minhas alunas de mentoria do que quando eu tinha no consultório. No consultório, as minhas pacientes chegavam para consulta, queriam uma dieta, a gente ficava lá 1h30, elas pegavam a dieta na mão e só iam me ver depois de 15 ou 20 dias da reconsulta. E muitas desmarcavam, porque não tinham conseguido perder peso para voltar na consulta com a Nutri, porque parece que a gente precisa prestar contas para alguém, né? A minha avó fazia controle da alimentação 2 dias antes de fazer exame de sangue. Já fizeram isso? É louco. É como se a gente tivesse que prestar contas para o médico, para a Nutri, enfim. E eu não conseguia estar próxima delas. Aqui, a gente ceifa o mato que cresceu todos os dias. Eu pego vocês pela mão e conduzo para a gente chegar no lugar que cada uma de vocês merece estar. A gente merece ter um corpo livre. Nos restam muitos anos de vida ainda. A gente merece ter liberdade para esse corpo, liberdade de comer o que a gente gosta, liberdade para ter uma boa relação com a comida, né? Então aqui a diferença do consultório é que eu tô todo dia. As meninas falam: meu Deus, Juliana, você vem na minha cabeça. Quando eu vou pegar o segundo pedaço de bolo, você vem na minha cabeça. E aquela voz, né? É a minha imagem e a voz dizendo assim: o segundo pedaço tem sempre o mesmo gosto do primeiro. Né? Então, assim, vamos saborear o primeiro pedaço. A gente aprende tudo isso aqui. Mas eu te pego pela mão, né? Eu te pego pela mão de verdade, porque eu quero o resultado. Por isso que eu não abro turma grande, eu abro turma pequena, porque eu quero conduzir, eu quero conhecer cada uma de vocês. E por que que funciona, né, em grupo? Porque o grupo se ajuda, porque o ambiente, como a Mary falou, o ambiente faz toda a diferença, porque o ambiente se ajuda, né? O ambiente faz o nosso processo ser muito mais leve, tá? Muito bem. Até aqui, eu falei um pouco da minha história, eu falei dos principais erros, os erros mais, assim, isso está na cara. E muitas de vocês devem cometer algum desses erros. Se vocês se identificaram com algum desses erros que eu cometia, é porque a gente precisa trilhar um caminho diferente, tá? Trilhar um caminho com alguém que saiba, esse aqui, ó, que saiba o mapa da trilha, que tenha a bússola em mãos e tem que aprender a trilhar isso, tá? Mas eu não consigo fazer isso em uma aula com você. Não consigo. Eu tenho que ter um tempo, eu tenho que te conhecer, eu tenho que ter um tempo, eu tenho que te conduzir da maneira adequada. Porque como a Gisele fala, para ser definitivo, tem que ser visto como processo. A gente tem que entender que precisa de um tempo para o corpo entender o processo de perda de peso, mas que o nosso limite está aqui na mente. Então, até aqui, eu falei da minha história, falei dos meus erros, falei dos meus acertos, e é o momento de eu falar para vocês que até a condução do conteúdo que é gratuito termina aqui. E agora eu vou te oferecer uma oportunidade, tá? O que é essa oportunidade?
Ah, lá vem a Juliana vendendo. Não, não quero vender nada. Não quero vender. Eu quero te falar que existe vida após os 40 anos, que existe uma forma de emagrecer leve sem ter que deixar de comer o que gosta. Eu quero te dizer que existe uma forma diferente de se relacionar com a alimentação, mas pode ser que o emagrecimento ainda não seja prioridade para você. E tá tudo bem. E tá tudo certo, tá? Eu quero te dizer que eu tenho uma equipe completamente qualificada para conduzir até você chegar lá. Se você olhou aquela trilha no meio do mato e já imaginou o lugar, eu quero justamente que vocês imaginem isso. Que lugar que. Qual que é o fim do arco-íris, né? Que tem o pote de ouro. Qual é o fim dessa trilha? Qual é o corpo que vocês imaginam ter? Não o corpo de outra pessoa. Não se compare com outra pessoa, que era outro erro que eu cometia, né? Me comparar com a vida ou com o corpo de outras pessoas. Não, quando caiu a minha ficha, eu entendi a função da gordura do meu corpo e eu quis o meu corpo mais magro, eu entendi que essa mulher que estava acima do peso que tinha que me levar. Eu me olhava no espelho, né? Aquela mulher que estava acima do peso que tinha que me trazer para a vida que eu estou hoje, que é liberdade. Liberdade não é comer o que se quer o tempo todo. Não, liberdade é ter um corpo leve, é ter um corpo livre. Liberdade é você escolher as roupas que você quiser. Muitas pessoas falam assim, ai, mas emagrecer é um sofrimento. Peraí, o que é sofrimento para você? Sofrimento é você fazer boas escolhas alimentares, é você colocar teu corpo em movimento, é você dormir bem, é você fazer pausas para organizar o seu pensamento, é você se planejar. Ou sofrimento é você depender de médico, de remédio para o resto da vida. Sofrimento é você não ter capacidade funcional para amarrar o seu sapato ou colocar uma roupa com cinto. Sofrimento para você não é, correr 2 quadras, né, e ficar com a língua ali fora. O que é de fato sofrimento? Para mim, sofrimento é viver naquela prisão de um corpo pesado. Não tem a ver só com estética. E tá tudo bem se achar linda também, tá? Mas não é questão estética. Hoje a obesidade está muito romantizada, mas a obesidade é um problema de saúde pública. Isso é muito sério. Mas no programa, a mentoria Emagrecendo não é um curso online. Eu não te dou uma senha e um login e se vire. Não, definitivamente. É 1 ano de programa. Na fase 1, nós temos 8 semanas, tá? A fase 1 é composta por 8 semanas. Nessas 8 semanas, vocês vão ter, todas as quintas-feiras, o dia do Tira Dúvida e o feedback individualizado, porque é o nosso dia do resultado. E nós mantemos isso em todo o ano de programa. Quinta-feira é sempre o dia da gente postar o nosso resultado. Vocês podem postar o resultado no grupo, na comunidade, ou mandar individualmente para mim, que eu vou te dar o feedback dizendo assim, olha, vamos apertar esse parafuso aqui, esse aqui vamos frouxar, vamos ajustar isso aqui, uma coisa ou outra. Tá? Como eu falei, não é dieta. É vida livre, são escolhas. Eu te ensino a fazer escolhas congruentes com uma vida saudável. E ainda assim, você não vai ter esse terrorismo nutricional doido que existe hoje, tá? Então, nessas 8 semanas, a gente está juntas num grupo de WhatsApp, tá? Todos os dias. Ah, inclusive fim de semana? Inclusive fim de semana. Eu preparo você para o fim de semana. Se a gente tiver dia santo no meio do caminho, eu preparo você para o feriado, para as férias, para o dia santo, para Natal, para Páscoa, para o Carnaval, para a festa junina. Eu preparo você, tá? Porque eu estou todo dia ali com você. Nessas 8 semanas, nós temos 3 aulas, 3 mentorias ao vivo. Na primeira mentoria, eu vou reprogramar o teu pensamento. Na primeira mentoria, a gente vai começar a controlar a nossa mente. A gente vai entender o porquê que a gente come. O que nos leva, quais são os gatilhos mentais que nos levam para a comida. Por que a gente se sente mal depois? Você tem sabotador aí? Porque você negocia, né? Você sempre negocia. Você fala assim, segunda-feira vai. E aí você perde para batata frita, muitas vezes. E você prometeu para você que você ia fazer diferente. E aí você perdeu para o brigadeiro, você perdeu para batata frita. E você não consegue voltar. Você deixa para outra segunda, e na outra segunda deu um problema lá na tua casa, no teu trabalho, e você espera o dia certo. O dia certo é hoje. A vida acontece enquanto nós fazemos planos para o futuro. Mas, enfim, nessa primeira mentoria ao vivo,
Ah, Juliana, eu não posso porque eu trabalho, o horário não dá certo. Fica gravada. Fica gravada e você pode tirar dúvidas comigo, me manda. Vocês vão ter o meu contato pessoal, tá? O meu WhatsApp pessoal. As minhas alunas que estão aqui, ó, Mirta, conta aí. Se você não conversa comigo, eu não deixei nunca a Mirta sem resposta. O dia que acontece assim, eu demorar um pouquinho, é porque eu estava numa reunião, numa palestra, fazendo alguma outra coisa, mas a gente sempre conversa, né? A segunda aula da mentoria, a gente vai trabalhar as diretrizes nutricionais. Ah, muito bem. Mas, Juliana, por que você não me ensina a comer na primeira? Porque você precisa aprender primeiro o porquê você come. Depois você vai aprender como você tem que comer, tá? E eu vou te dar autonomia. O meu papel aqui como nutricionista, Juliana, nutricionista, é devolver a você o protagonismo por suas escolhas. Quem sou eu para saber que horas você está com fome, o que você quer comer? Não, mas eu vou te ensinar a fazer escolhas. Vou te ensinar a combinar os alimentos. Vou te ensinar quanto de proteína você precisa comer para o teu corpo, para você não perder massa muscular depois dos 40 anos. Eu vou te ensinar quais os melhores alimentos para menopausa. Eu vou te ensinar quais os suplementos que são ideais. Porque não é aquela loucurada que precisa tomar milhões de suplementos, não. Mas tem alguns que são coringas. Eu te ensino tudo isso nessa aula, tá? Para mulheres depois dos 40 anos. Ah, Juliana, mas eu tenho 50. Tudo bem. Tenho 60. Tudo bem também. Passou dos 40, porque essa é a minha história, né? Eu emagreci depois dos 45, e por isso eu tenho certeza, eu garanto para você que é possível. Então, a fase 1 é isso aí. Na fase 1, a gente tem essas 3 aulas da mentoria, e a terceira aula da mentoria, a gente vai falar do planejamento, da lista do depois, né? Emagreci, e agora? É a lista do depois, é o planejamento. Para a gente permanecer magra. Aqui eu quero que seja a sua última preocupação, que nunca mais você precisa se preocupar com o seu peso. Porque a gente está aqui te dando esse suporte para você planejar e executar os próximos passos para se manter na vida magra. Para mim parecia um sonho, até a hora que eu comecei a acreditar e fazer, porque eu tirei do campo do pensamento. Na live de ontem eu falei isso, né? Eu ficava muito ansiosa porque eu deixava todas as coisas no meu pensamento. Quando eu fui para a ação, quando eu usei a minha ansiedade para executar, e executar não é loucurada de malhar 3 horas na academia. Não, meu treino na academia, e olha, eu não sou a maior fã da academia não, tá? Eu gosto de correr no parque. Ah, só fechando o negócio lá do médico, eu não operei o meu quadril, tá? Eu busquei outras alternativas. E hoje eu voltei a correr. Eu gosto, então, de correr no parque, eu gosto de pedalar. Mas o meu treino da academia dura 40 minutos no máximo. No máximo, entre eu chegar, fazer meu exercício e vir embora. Por quê? Porque eu sei a importância disso. Então, ninguém vai sair fazendo loucura. Se você hoje não toma água, eu vou te ensinar a começar a tomar 1 copo por dia. Aí, na segunda semana, você vai tomar 2. E aí, você vai ver que você vai tomar 2 porque você conseguiu tomar 1. Se você não faz exercício nenhum, tá tudo bem. Se você tem dores no corpo, se você tem dores articulares, a gente vai direcionar. Tem até mesmo educador físico da equipe que pode dar um suporte para isso, quais os melhores exercícios de fortalecimento, tá? Enfim, mas seguimos. Então, nessa terceira aula, é a lista do depois, para você aprender a fazer progressivamente. A regra é, primeiro você faz, depois você melhora, mas você tira do campo do pensamento e você vai para a ação, aos poucos, dando o seu 1% por dia. E quando você vê, quando o teu corpo começa a aprender a emagrecer, você não para mais. Porque você para de brigar com o seu corpo. Você faz isso, você aprende aqui no método a não desistir mais. Você aprende a descansar, não a desistir. Desista de desistir de você. É com você que eu tô falando, que acha que é ladeira abaixo. Não é. Não é. Mas eu sei que a vida é corrida, que às vezes não dá tempo de assistir a aula, principalmente essa parte da reprogramação mental, e tá tudo bem, mas eu vou te dar de presente o meu livro também, o meu livro digital, que é Como Fortalecer a Mentalidade, como manter uma mentalidade fortalecida para sustentar o resultado e o seu progresso. Então, esse livro é um bônus aí, que já vai estar disponível para você. Também tem, no dia que você achar que a tua alimentação vai começar a ficar muito monótona, vai começar a ficar muito chata, tem um livro com mais de 100 receitas. Mas não é... Tem receita de tudo, tá? Tem tanto receita super prática para o dia a dia,
como uma receitinha mais elaborada. Mas, se não faz sentido fazer receita, dá para emagrecer sem receita, tá? Porque as pessoas acham que o emagrecimento custa caro, que tem que comprar 1000 coisas diferentes. Não, não tem. Dá para emagrecer, dá para começar a emagrecer hoje com o que você tem em casa, né? Mas tem mais de 100 receitas validadas, aprovadas para você ter opções, né, para buscar. Tem também na parte mental, porque eu acho que é o pilar, assim, mais sólido do processo, né? Você já emagreceu várias vezes o seu corpo, certo? Por que não manteve? Porque você emagreceu o seu corpo, você não emagreceu a sua mente. O emagrecimento definitivo é uma chave que se abre por dentro, que não é de fora para dentro, é de dentro para fora, para ser real, para ser sustentável. Mas, para sustentar esse pilar da mentalidade, tem ainda os áudios de meditação, que você pode colocar o fone de ouvido e até ir dormir, que o seu cérebro vai entender a mensagem e vai começar a reprogramar, tá? Então, são 7 áudios. E ainda tem o planner, que é o passo a passo. Ali são planilhas que toda semana você vai preenchendo. É uma rota aceleradora de resultado. Você fazendo aquilo ali, você preenchendo com X, bom, hoje eu consegui fazer isso, hoje eu não consegui, eu tenho o mapa para você me mostrar assim, ó, essa semana eu passei por esse mapa aqui, Ju, tá bom? Como é que é? Onde é que eu tenho que focar mais para acelerar para o resultado aí? E o resultado vai acontecendo. Se as minhas alunas e aquelas que já perderam bastante peso cumprem com o que está ali, é spoiler, mas emagrecem mesmo. E emagrece sem sentir, emagrece de um jeito leve, porque não precisa fazer loucura, tá? Não precisa. E a fase 2? Muito bem. A fase 2 do programa, então, voltando. A duração do programa é de 1 ano, a fase 1 é composta por essas 8 semanas. Terminando as 8 semanas, a gente passa para a fase 2, que é o nível avançado. Para quem já emagreceu, para quem já está chegando ali no processo, para que a gente consiga manter. É onde a gente tem as aulas com especialistas, com suporte de nutricionistas e psicólogos, tá? Educador físico também. Estou fechando algumas parcerias com médico, enfim. A gente tem uma equipe de valor ali para continuar te dando o suporte em todo o teu processo. A gente continua nessa fase 2, tendo o dia do resultado, acompanhando as métricas, direcionando, fazendo todo o processo, tá? É possível emagrecer nas 8 semanas? Tenho certeza que sim. O limite está na nossa mente. O corpo ele tem um limite de perda de peso, mas é quando a gente tem que estar muito junto, e que eu estou todo dia ali com vocês para vocês me dizerem assim, ó, Ju, eu estou com dificuldade com isso, o que está acontecendo, onde que a gente pode ajustar? A gente vai ajustar e vai ver. Se precisar, a gente muda o estímulo, se precisar, a gente mexe alguma coisinha na alimentação, mas a gente não coloca foco em caloria, a gente não faz dieta, a gente faz escolha, a gente aprende a comer. Ah, é reeducação alimentar, então. Não, não é. Eu tenho ranço dessa palavra reeducação alimentar. De verdade, tá? Tudo aqui comigo é permitido. Mas nem tudo está liberado. Não precisa comer tudo o tempo todo. A gente aprende a comer de tudo, mas não tudo. A gente aprende a respeitar a nossa fome, a nossa saciedade. A gente aprende com técnicas de mindful eating. Já ouviram falar nisso? Tudo bem se não precisa saber agora, mas a gente aprende técnicas de meditação enquanto está comendo. E você se conecta 100%. Por isso que o nome do meu projeto, do meu método, chama-se Conexão. Porque a ideia é você se reconectar com o seu ciclo biológico, com o seu corpo, com a sua vida, com o seu propósito. Vocês querem viver muito ainda, gente. Meu Deus, né? Muito bem. Então, a oportunidade que eu vou falar para vocês, que vocês ficam pensando, ele tá falando um monte de coisa, mas não fala quanto é que é. Para a primeira turma de 2024, que essa é a primeira turma, eu vou dar um bônus de R$500 de desconto, tá? E para quem se inscrever hoje até a meia-noite, mas só hoje até meia-noite. Então, esse benefício é para quem está aqui assistindo a aula, para quem está lá no grupo do WhatsApp. Por isso que eu sempre faço questão, né? Mantenham aqui a comunicação, eu não quero ficar enchendo o saco, enchendo de mensagem lá no grupo, mas é uma forma da gente manter a comunicação. Essa vantagem é para quem está no grupo do WhatsApp e para quem está assistindo essa aula. Se até meia-noite fizer a inscrição, tem acesso à plataforma de atividade física, a plataforma Web Diet, que é composta por várias atividades físicas. Tem até
meditação, yoga, pilates, exercício de força, exercício aeróbico, tudo para fazer em casa. Então, acabou aquela história de eu não sei, eu não tenho como fazer, dá para colocar na tela do celular para assistir e dá para espelhar na televisão. Dá para fazer, tá? Então, chega de desculpa, que não dá para fazer atividade física. Legal. Mas quanto custa, Juliana? Quero saber quanto custa. Vamos lá. Hoje, já tiveram pessoas que me perguntaram, né? Ah, Juliana, eu quero fazer uma consulta com você, uma consulta individual com você, legal. Eu não quero participar da mentoria, eu não quero, eu quero só ficar com você, você me ajuda. Beleza, tudo bem. A consulta comigo hoje custa R$ 1.500. Uma consulta de 1h30 custa R$ 1.500. Eu tenho um programa de mentoria individualizada que também dura 8 semanas, somente 8 semanas. Essa mentoria individualizada custa hoje R$ 2.900. O curso gravado, que vocês vão ter acesso imediato, assim que a pessoa compra, já tem acesso ao curso gravado, porque eu falei para vocês que não é um curso, mas tem curso, tem aula gravada também, tá? Então, esse acesso, esse curso, somente o curso, eu vendo ele por R$ 950. E a comunidade que as mentoradas têm acesso, custa ao ano R$ 2.364. Sem falar, vou fazer, né, a comparação de quanto eu estava gastando, que era R$ 1.200 por mês, quando eu não tinha para onde correr, porque eu não sabia o que fazer, que era o que eu gastava com a dita da canetinha, o Ozempic, Victoza e tudo isso. Ah, sem falar que veio o novo agora para o mercado, né, que é o Mounjaro, que custa R$ 3.700 por mês, tá? O Ozempic, esse que a maioria das pessoas está tomando e não sabe mais o que fazer, custa R$ 1.200 por mês. Então, vamos dizer que você ia gastar com medicação, com esse projeto sozinha comigo, que não tem o apoio da comunidade, você ia gastar mais de R$ 20.000 por mês. A bacatela de R$ 1.800 por mês. Mas eu não quero que você invista isso, tá? Nessa primeira turma de 2024, esse valor é à vista, pode ser pago boleto, Pix, cartão de crédito, enfim, tem todos os... Legal. É isso aí, Carol. 12 vezes de 149,41, tá? Ou 1.497 à vista. É isso aí. É um investimento, tá? Eu não gosto nem de falar em gasto, em custo, porque gasto a gente tem com remédio. Tá? Com remédio, com... Isso eu nem falei de remédio para pressão alta, remédio para triglicerídeo, remédio para colesterol, enfim, todos os remédios, o kit velhice, né, como falam aí, você sai do médico hoje com um kit que vai te acompanhar para o resto da vida. E a caixinha vai só aumentando, né? Daí chega uma hora que você está tomando tanto remédio que você tem que começar a tomar o omeprazol, que daí o estômago buga. Enfim, e aí o omeprazol já não funciona direito, e aí você tem que tomar anti-inflamatório. E o anti-inflamatório acaba com a tua microbiota intestinal. E você está tomando um antidepressivo que também acaba com a tua microbiota intestinal. E você ainda acha que o problema é glúten e lactose, né? Aqui a gente aprende a viver de um jeito diferente, a viver realmente de um jeito leve, tá? Muito bem. Tá, então tá aí o valor, 12 vezes de 149,41, tá? Com acesso imediato ao curso. E aí que vem a grande questão. Se você assistiu o curso, porque a nossa mentoria começa no dia 15, até lá você tem acesso ao curso. Se você assistir as aulas e falar assim, Ju, não é para mim. Não é para mim, não curti, não gostei, não fui com a tua cara, a tua aula é chata. Se num prazo de 7 dias você me disser assim, eu quero meu dinheiro de volta, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, sem letrinhas miúdas, vai para tua conta, te faço um Pix lá, pá, devolvo teu dinheiro. Mas se ainda assim, você começou o processo e lá, depois dos 7 dias, falou assim, isso não é para mim. Eu vou te dar a garantia 90, 90 mais 500. O que é essa garantia 90, 90 mais 500? Primeiros 90 dias, você fez tudo que precisava fazer, mas fez bem linda. Acompanhou, me mandou o dia do resultado,
eu te dei feedback, você arrumou, você assistiu às aulas, você participou das mentorias, você assistiu gravada a mentoria, enfim, você participou de tudo e teve zero resultado. Na tua energia, na tua disposição, no peso, você fez tudo o que precisava fazer e não teve resultado. Eu vou te chamar e a gente vai conversar. Aí, aquela mentoria individualizada que eu tenho, eu vou fazer com você, que não teve nada de resultado. Eu vou te chamar, a gente vai conversar e eu vou te acompanhar todo dia, por mais 90 dias. Se ainda assim você não teve nada, zero resultado, não perdeu peso, não perdeu medida, a roupa não serve, eu devolvo todo o teu dinheiro mais R$ 500, tá? Pelo tempo que você investiu nisso. Eu vou dar um spoiler, mas eu te garanto que você não vai precisar, tá? Nunca teve ninguém que me pediu de volta, mas eu te garanto que se você fizer tudo o que eu falo, você vai emagrecer. Olha aí a Mirta falando. Ah, vale cada centavo. Obrigada, meu amor. Mirta, você é um exemplo de determinação, né? Querida demais, e tá emagrecendo, tá leve, tá ficando leve, a gente conversa, e é muito legal. A Mirta tá participando já da mentoria, e eu não largo da mão de ninguém. Só se você me disser assim, Ju, chega, larga da minha mão, daqui para frente eu vou sozinha. Senão eu não largo, de jeito nenhum. Quanto vale um investimento na sua saúde? Quanto vale você voltar a ter uma relação boa com você, melhorar a relação com seu parceiro, com seu namorado, com seu marido, ou até conquistar um novo amor? Isso vale pra caramba, né? Quanto vale você ver o seu filho crescer, seus filhos crescer, brincar com eles, brincar com seus netos, ter energia e vitalidade para isso? Quanto vale para você, porque essa é a minha proposta, né? Que você resgate tudo isso. Quanto vale você ser o exemplo da sua casa? Porque a mulher, ela é a guardiã da saúde da família. Então, quanto vale você ser o exemplo para aqueles que estão crescendo junto com você? E das pessoas pararem de te julgar. Ah, agora você está fazendo dieta, agora você não está. Não, você se relacionar bem com a comida. Então, na verdade, uma hora a conta chega. Não entrar nisso agora pode te custar muito caro. A mudança que você quer ver depende da decisão que você toma. Então, na verdade, daqui a um ano, você vai desejar ter começado hoje. Quando eu olho para trás, eu só agradeço aquela Juliana de 16 quilos atrás, de alguns anos atrás, que ela me trouxe para a vida que eu estou hoje, que é uma vida leve. Eu não deixo de comer o que eu gosto, eu tomo meu vinho. Por isso que eu falo que vocês podem confiar em mim. Eu sou uma nutricionista que toma um vinhozinho de vez em quando, que come arroz branco, que come pão, que toma leite. Eu sou uma nutri que precisou emagrecer na prática. Mirta, a Carol mandou aqui no grupo. Carol, manda de novo aqui para nós o valor. Ela mandou no chat. Então, eu sou uma nutri que precisou emagrecer e viver de um jeito, uma relação melhor com a comida, porque antes eu era uma fraude, né? Eu era uma nutri que não sabia se relacionar com a comida. E hoje, cada vez mais a gente tem visto isso, né? A partir da nossa mentalidade, a gente desenvolve no nosso corpo e na nossa vida coisas que nunca a gente imaginou. Né? A nossa mente é o nosso limite. Eu quero abrir para perguntas agora. Vocês podem tirar as dúvidas comigo aqui. A gente tem ainda uns minutinhos. Podem tirar dúvidas aqui comigo. Eu vou respondendo, a minha equipe vai respondendo também. E a gente pode conversar lá no grupo. Vocês podem também me chamar no privado, se vocês quiserem, no WhatsApp, tá? Lá no grupo do WhatsApp, no grupo grandão, tem o meu contato, vocês podem me chamar. E lembrando, tá, gente? Eu não quero fazer pressão, mas lá no grupo do WhatsApp que a gente tá, tem 700 e poucas pessoas. Esse bônus a turma é infinitamente menor do que isso, tá? Nesse momento eu não quero e não vou abrir turma grande. E o bônus é para quem fizer a compra até agora, hoje é meia-noite, o bônus da plataforma, tá? Então já pergunta aí, a gente consegue tirar as dúvidas de vocês para quem deseja tomar decisão e fazer o que precisa fazer agora. Não quero te vender nada, de verdade, mas eu quero te oferecer essa oportunidade.
No fundo, a gente sabe o que tem que fazer, né? No fundo, a gente sempre soube. Mas a gente nunca teve uma pessoa que pudesse conduzir. Eu faço isso, para mim até é meio dolorido falar, mas eu faço isso porque eu não tive tempo de ajudar minha mãe. Quem me dera ter tido a possibilidade desse conhecimento que eu tenho hoje, até a minha voz fica meio embargada, desse conhecimento que eu tenho hoje, que eu tivesse podido ajudar minha mãe. Talvez ela estivesse aqui ou não, mas não adianta, porque esse pensamento meu é em algo que eu não tenho mais controle. O que eu tenho controle hoje? Sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre as minhas escolhas, as minhas decisões e aquilo que eu falo para vocês que é possível fazer. Eu tenho uma missão com as mulheres que me procuram para eu conduzi-las. E por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aqui destinando meu tempo para isso e fazendo com que você veja o que faz sentido nesse momento. Se o teu emagrecimento não é prioridade, talvez não seja prioridade ainda, né? Mas a nossa vida ela é formada por aquelas decisões que a gente toma e por aquelas que a gente deixa de tomar. Aonde você quer estar daqui 10 meses? Como você quer estar daqui 10 meses? Como você quer estar daqui 10 anos? Né? A decisão que a gente toma faz com que a coisa comece a acontecer. Tudo certo aqui? Mirta viu o valor? Muito bem, gente. Se vocês não têm dúvidas aqui, tá tudo bem. Eu vou encerrando essa aula, esse bate-papo. Os slides serão compartilhados lá no grupo. Essa aula vai ficar gravada só por um período, para que quem tem interesse possa assistir a reprise. E a gente vai compartilhar, inclusive, os depoimentos lá e tudo isso. Tá bom? Agradeço muito a participação de vocês e daqui para frente vejo vocês do lado de dentro. Grande beijo.